Paz, queridas. Tudo bem com vocês? Preparadas? Espero que estejam mesmo. Eu espero que você esteja bem preparada. Tá animada? Sacode essa irmã e fala: você tá animada, irmã? Isso é culto de mulheres, gente. Põe a língua para dentro. Senão, ó. Deus é engraçado, irmãs. Todo culto de mulheres, eu me surpreendo com as coisas que Deus faz. Desde ontem eu estou pensando no look que eu ia vir hoje, porque mulher é assim, né? Falei: Senhor, e eu peço para o Espírito Santo me ajudar. Falei: Espírito Santo, como que o Senhor quer que eu me vista amanhã? É o Senhor que vai me usar, vou pregar, e eu tenho que carregar de todas as formas a mensagem, até naquilo que eu estou vestindo. E aí eu tinha lá os meus lookzinhos, botei um, botei outro, não é isso, não é isso. Quando eu olhei o vestido amarelo, o Espírito Santo falou: é esse. Eu falei: amarelo, Senhor? Acho que eu nunca vim para a igreja de amarelo. E nem sei por que eu comprei esse vestido. Tava lá tão baratinho, paguei em dólar. Aí eu falei: vou levar. E trouxe o vestido. E aí o Espírito Santo falou: é esse vestido que você vai usar. Aí eu pensei, né? Eu vi o sol hoje. Eu falei: é isso, olha que calor. Que sol maravilhoso. Deve ser, né? Eu vou vestir de amarelo para ver se esse sol fica. Se essa quentura permanece. E aí vim de amarelo. Falei: não sei porque que o Senhor mandou vir de amarelo. Quando eu chego, toda vez essa história. Eu não sabia qual era o tema, decoração. Eu nunca pergunto para as meninas aquilo que elas vão fazer, porque eu quero que o Espírito Santo direcione tudo aquilo que Ele vai fazer, amém? E aí o Espírito Santo fala com elas, e lá vem o meu desespero do Espírito Santo falar comigo. E eu cheguei e falei: Senhor, beleza, estou combinando com a mesa de milho. É isso? Eu falei: cadê a parte espiritual do negócio? Eu não vim só para combinar com a decoração, Jesus. Eu não sou uma espiga de milho, meu Deus. Aí o Espírito Santo: minha filha, eu te mandei falar do quê? Vocês querem saber do que eu vou falar? Quem imagina do que eu vou falar? Toda colheita passa pelo tempo da... Eu falei: entendi, Senhor. Ele: então, minha filha, pesquisa como que é a poda do milho. Ah, entendi, Espírito Santo. Às vezes ele tem que desenhar. Irmãs, foi aqui agora, fui pesquisar aqui. A poda do milho. Segura aí na cadeira, você está pronta? Meu Deus, é engraçado demais. A poda do milho, também conhecida como despendoamento, consiste na remoção do pendão. O que é o pendão? É a flor masculina no topo da planta. Vamos podar o bigode? Tá aqui, gente. A poda do milho nada mais é do que tirar a parte masculina de cima do milho. Porque nós somos a mulher da Bíblia, e a mulher da Bíblia, ela é feminina. Ela não é feminista. Ela não tem nenhum traço de masculinidade nela. Ela é feita à medida de Deus para esse tempo, do jeito que Deus criou. Então, uma das coisas que o Espírito Santo já me falou que Ele vai podar hoje é o bigode. Vai tirar a parte macho que existe em você. Diga para a sua irmã, diga: você não precisa ser mulher macho. Você é só mulher. E isso basta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Irmã, isso não estava combinado, não.
Eu só ia falar de poda, mas aí veio o milho. Eu falei, mas como assim? E o Senhor me manda vir de amarelo? Falei, alguma coisa tem. Em tudo Deus fala, amém? Nada é coincidência. Aqui nós temos deusidência. Oh, Jesus. Aí, continuei lendo. Quando é feita essa poda do milho, o que acontece? Essa prática direciona a energia e os nutrientes da planta para a sua formação, resultando em grãos maiores, mais doce e uma colheita de qualidade. Olha o que uma poda faz na vida da gente. E não para por aí, tem os benefícios extra. Quando a poda vem sobre o milho, o que ele faz? Ao remover o topo, a parte masculina, melhora a circulação de ar. Tem mulher que está opressa, sobrecarregada, tem dificuldade até de respirar. Porque uma das coisas que a poda faz é tirar os excessos, o excesso de atividade que não foi feito para você fazer. Quando essa poda do milho acontece, aqui diz que a entrada de ar, ela é mais facilitada. Então, ó, respira. Aleluia. Esse respirar traz uma oxigenação, melhora a sua qualidade de vida. Outra coisa, o que acontece é a entrada de luz entre os pés do milho. Quando a poda do milho acontece, dá espaço para entrar a luz. Oh, glória! A nossa luz é Jesus. Quando nós somos podadas por Ele, a luz tem o poder de entrar. Há espaço para a luz dentro de mim. E quando a luz entra, as trevas têm que sair. Ou seja, a poda traz libertação, porque a luz vai entrar, as trevas vão embora. Oh, glória! E ela também ajuda a prevenir o ataque de pragas e doenças. No milho. Tudo isso com a poda. Eu achei interessante quando o Senhor me deu essa palavra. Eu quero, antes de nós começarmos, eu quero orar um pouquinho com você. É porque eu estava animada para falar essa parte, gente. Eu não estava me aguentando. Foi aqui agora. Tudo isso aqui. Eu falei, meu Deus, essa não é ainda a mensagem, faz parte. Mas eu quero orar com você, fica de pé. Eu quero invocar a presença do Senhor neste lugar. Eu quero que você exerça agora o seu sacerdócio. Eu quero que você escolha uma irmã para você orar por ela agora. Escolha uma irmã, fica de juntinho dela, pega na mãozinha dela, olha para ela. Se você não conhece, diga qual o seu nome. What's your name? Pergunta o nome dela, se ela vem sempre aqui, se ela tá bem. Fala que ela tá bonita hoje. Fala, irmã, você tá bonita. A gente gosta, né, de ouvir essas coisas. Você tá cheirosa. Você tá tão linda. Olha como mulher gosta de falar. Eu falei pra você fazer 2 perguntas. Vocês já estão... Glória a Deus, mulher assim, glória a Deus. Agora você vai dizer para ela assim: como posso te ajudar hoje? Como eu posso orar por você hoje? Deixa ela te falar aí, pelo que você vai orar? Vai, irmã, fala para ela, não é para ficar olhando para mim não. Pergunta para ela aí. Como eu posso te ajudar hoje? Aí se ela falar, eu preciso de R$1.000. Aí você fala, não, irmã, não, vamos orar. Como eu posso te ajudar hoje em oração? Aleluia. Já? Podemos orar agora? Já sabe como você vai orar por ela? Já sabe o nome dela? Então vamos entrar agora em guerra. Aleluia. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus.
Nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, meu Deus, e nós clamamos pela vida das nossas irmãs, por cada ação, por cada motivo, por tudo que foi destacado aqui, Senhor, nessa noite. Pai, nós apresentamos a Ti em oração neste momento e queremos declarar, ó Deus, uma providência, uma provisão do Senhor sobre esta causa, sobre a causa da minha irmã, Senhor. Venha a favor dela nessa hora, socorre, Senhor. Venha ao socorro dela neste momento, trazendo resposta, trazendo refrigério, trazendo cura, trazendo ânimo, trazendo renovo. Ah, Senhor, nós agora como intercessoras, oramos umas pelas outras e nos colocamos na brecha, Senhor, pela vida da nossa irmã, pela vida da nossa amiga. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na brecha ao favor de cada uma delas. Oh, ore, minha irmã, ore por ela. Sim, Jesus. Sim, Jesus, ouve o nosso clamor nessa noite. Ouve o nosso clamor, a nossa oração. Nós rogamos a Ti, ó Pai. A Tua palavra diz que tudo que pedimos em Seu nome, o Senhor há de responder. Então nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Manifesta, Senhor. Manifesta o Seu poder sobre ela. Manifesta a Tua glória. Vem, Senhor, ao favor. Vem ao favor da causa da nossa irmã agora e responda. Responda com fogo, Senhor. Responda, Senhor, a nossa oração nessa noite. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Em Seu nome, Senhor. Em Seu nome nós clamamos. Em Seu nome nós declaramos cura. Em Seu nome nós declaramos resposta. Em Seu nome nós declaramos libertação. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Em Seu nome, em Seu nome. Oh, Pai, seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Seja bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Abra os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir, o nosso coração para sentir e para obedecer. Oh, Espírito Santo, tenha liberdade sobre nós. Oh, agricultor, Tu és o nosso agricultor. Tu és aquele que planta, aquele que rega. Tu és aquele que poda. Eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui. Sim, sim, sim. Abraça essa querida aí com muito amor. Dá um abraço nela, profetiza sobre ela. É, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu amo as mulheres dessa igreja, que as mulheres dessa igreja oram. As mulheres dessa igreja gostam de orar, gostam de clamar, gostam de buscar ao Senhor. Oh, sim, Jesus, vem em nosso meio. Jesus, tenha liberdade, tenha liberdade. Jesus, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Jesus. Aleluia. Vamos dar um aplauso forte a Jesus. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Nós chamamos, Senhor. Nós amamos a Ti, Jesus. Nós amamos a Tua presença.
Pode sentar. Ô, glória! Tá feliz? Tô muito feliz, gente. Muito feliz. Nós estamos nessa jornada linda, maravilhosa da colheita. E o Senhor, Ele nos trouxe essa palavra porque esse será um ano de grandes colheitas. Quando uma palavra profética ela é lançada, querido, a palavra do Senhor não volta vazia. Quando a palavra é lançada, ela atinge o fim para qual ela foi lançada. Então, se a palavra declarada foi que esse é o ano da colheita, colheremos. E o Senhor nos direcionou a sermos ministradas durante todo esse ano sobre a vida de Ruth e Noemi. E como nós temos aprendido com a vida delas, não é, irmãs? Quantos estão aprendendo aqui? Mês passado, posicionamento, as obediências que nos levam a viver as maravilhosas colheitas do Senhor. Quantas mulheres se posicionaram do mês passado para cá? Tomou direção, irmã? Tomou um posicionamento? Porque se você não mudar, nada vai mudar. Diga isso à sua irmã: se você não mudar, nada vai mudar. E o Senhor tem nos ensinado. Eu acho lindo o que o Senhor está fazendo. Eu quero compartilhar com você algumas experiências. Como eu estou maravilhada com aquilo que o Senhor está fazendo. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Não é isso que diz a palavra? Essa é uma colheita que nós vamos ter. É uma colheita de uma palavra que foi lançada e semeada há mais de 2000 anos atrás. Que nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, a Bíblia diz que quando ouvirem os rumores de guerra, terremotos, maremotos e tal, não se assustem. É a vinda do Senhor. E nós temos ouvido tantas notícias e vendo tantas coisas acontecerem, embora muitas notícias entristeçam o nosso coração. Por um outro lado, nós nos enchemos de esperança por causa da palavra lançada que diz que nos últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, Ele vai derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão e os vossos jovens terão visões. Por que eu estou dizendo isso? Hoje estava lá na minha casa as líderes de pequenos rebanhos de adolescentes. Rebeca, juntamente com Larissa, Emily, Sofia. Faltou a Camille, mas em espírito estava lá também. E essas jovens adolescentes se levantaram nesse tempo com uma escolha de fazer uma renúncia maior, pagar um preço maior por amor a outras vidas. E elas estão nessa liderança e eu estava observando elas conversarem, elas planejarem, elas orarem. E numa dessas conversas, a Emily falou sobre uma visão que ela teve. E quando ela começou a falar dessa visão, rapidamente o Espírito Santo ministrou no meu espírito dizendo: vocês estão num tempo de colheita, os vossos jovens terão visões. E ela teve uma visão poderosíssima. E um outro dia eu conto. Os nossos jovens terão visões. E nós estamos vivendo esse grande tempo de colheita. A colheita já está acontecendo. Os frutos já estão aparecendo. Aleluia. E isso leva justamente à estação que Ruth e Noemi estavam vivendo naquele momento. Porque quando elas chegam a Belém, quando elas retornam a Belém, justamente está acontecendo aquele tempo de colheita onde os frutos estão sendo colhidos. E o Senhor disse que nós estamos justamente nessa estação. Um tempo em que os frutos estão aparecendo, a colheita está começando a surgir e com ela chega o agricultor para colher. E quando o agricultor chega, ele chega com as suas ferramentas. Ele chega com algumas ferramentas, uma delas é a foice, outra dela é o facão
o facão ele vai abrindo o caminho. O Senhor foi abrindo, foi liberando os nossos caminhos nesses dias, aleluia. Foi trazendo clareza através da sua palavra. Mas Ele também traz com Ele, na colheita, o tesourão da poda. E a poda, ela acontece justamente no tempo da colheita. Quando os frutos começam a aparecer, chega o agricultor para fazer a poda. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu quero ler com você João, capítulo 15, verso 1. Nós vamos começar por aqui, porque é justamente nessa estação que Ruth e Noemi estavam. O agricultor está aqui nessa noite com as suas ferramentas. Eita Jesus. João capítulo 15, verso 1, vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não dá frutos, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Você sabe a quem o Senhor assemelha essa árvore videira na Bíblia? Quem sabe? A pastora, você não vale. Só a pastora lê a Bíblia? Quem é videira na Bíblia? As mulheres. Salmo 128, a tua mulher será como a videira frutífera ao redor da sua casa. Então Jesus está dizendo que Ele é a videira, e quando Ele fala de videira, Ele também traz uma semelhança às mulheres. Então nós mulheres precisamos estar com a videira verdadeira, porque tem muita videira que é falsa. Eita, a pastora já começou chamando as irmãs de falsa. Espírito Santo não me abandona, ela entra com um facão, sai chamando o povo de falso. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existem videiras. Se tem a verdadeira, quer dizer que tem a falsa. E a videira verdadeira é aquela que está enxertada na videira verdadeira, que é Cristo. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Quem é o agricultor, irmãs? Quem é que está com o tesourão aqui hoje? O Pai. O Pai é o agricultor. O Pai é o agricultor. Vai ser uma poda muito maravilhosa. Por quê? Porque é uma poda feita pelo Pai. E o Pai poda com carinho. Aleluia. Por quê? Porque Ele é Pai. Diga ufa. Ufa. Que a pastora aí está com o facão aqui, com o tesourão. Eita Jesus, que o bicho hoje vai pegar. É também. Mas com amor. Por quê? Porque é o Pai que faz a poda. Oh, aleluia. Tem filhas aqui? O Pai está aqui. O Pai é o agricultor. E é o Pai que anda pelo campo no momento da colheita, para começar a fazer os ajustes. Ele passa pelo meio da sua plantação, no tempo da colheita, no tempo que os frutos começam a aparecer, e ele começa a andar no meio do campo com a sua tesoura de poda, e ele começa a observar os campos. E aqui diz que o Pai, que é o nosso agricultor, ele vai observando essa plantação e ele vê uma folhinha, um raminho que não está dando fruto, e o que ele faz? Ele corta fora. Mas ele vê aquela árvore que está dando fruto, e essa árvore ele não corta, ele poda, para que ela dê mais frutos. Essa palavra me trouxe muito temor. Por quê, irmãs? Porque nós estamos num período de... essa igreja, esse ministério está dando muitos frutos para a glória de Deus, amém? Nós viemos para este lugar porque os frutos têm crescido, têm aparecido. E nós estamos aqui nesse período de colheita, onde os frutos estão começando a aparecer. E aí que vem a minha preocupação. Porque o Senhor me disse: olha, diga a elas, vocês estão dando fruto, mas agora
Tá chegando o tempo da poda. Para quê? Para que você dê mais frutos ainda. Glória a Deus. Não tenha medo de dar glória não, isso é bom. Ele poda para que venhamos dar mais frutos ainda. E sabe o que o Espírito Santo me falou? Ele me disse que tem mulheres que têm corrido desse tempo da poda. Há muito tempo você tem corrido dessa poda e por isso você deixou de dar fruto. Tem mulheres que pararam de dar fruto porque não têm aceitado o tempo da poda. E sem poda não tem crescimento. Sem poda não tem fruto. A poda é necessária. E o que é a poda? A poda, ela tem várias funções. Uma delas é a limpeza, diga limpeza. A outra é, diga, tirar excesso. E a outra é dar forma ao que ele deseja. Diga, dar forma ao que ele deseja. O que o Senhor me disse é: eu sei que você pode produzir mais. Eu sei que você pode mais. Eu sei porque eu te formei. Você pode dar mais frutos. Você pode fazer muito mais do que o que você está fazendo agora. Você pode mais. Diga isso a sua irmã do seu lado. Diga, você pode mais. Eu preciso começar a dar frutos. A poda, ela vem para que a produção desses frutos seja mais constante. Sabe por que muitas mulheres são inconstantes? Começa no jejum e para. Começa na oração e para. Começa na igreja e para. Começa na presença, na busca e para. Sabe por que a inconstância vem? Falta de poda. Porque quando o Senhor ele vem nos podar, a poda faz com que a frutificação seja constante. Aquela árvore não para de dar frutos por causa da poda. Mas quando a poda não acontece, aqueles frutos são retirados, aquela árvore para de frutificar. Porque faltou o cuidado, porque ela resistiu à poda, ela resistiu ao processo de limpeza, de mudança. A poda te prepara para você continuar dando frutos maiores. Lembra do milho? Ele poda essa parte para que os grãos cresçam maiores e mais saudáveis. E o Senhor está dizendo que vai podar, vai tirar, vai limpar coisas da nossa vida nessa noite. Porque existe frutos maiores para você dar para a glória de Deus. Você pode frutificar muito mais do que o que você tem feito. E você que parou de dar fruto, o Senhor tem um recado para você. Hoje você vai parar de correr da minha poda. Hoje eu te pego. Pega eu, Jesus. Profetiza para sua irmã, diga, te prepara para dar mais frutos ainda. Versão 2.0. Então aquela árvore que se permite passar pela poda do Senhor, ela é podada, ela é cuidada, ela é limpa, e ela começa a dar mais frutos ainda. E tem aquela que não dá fruto, não quer passar pela poda. O que acontece com ela, pastora? Ela está cortada, vivendo seca por aí. A mulher que não se permite passar pela poda vai ter que conviver com o corte e a secura de uma vida seca, longe da presença e sem frutos. Quem não passa pela poda vai passar pelo corte. Quem não passa pela poda vai viver seca. Porque aquelas que não são podadas perdem a presença da videira. Quem resiste à poda vai ter que conviver com o corte. Vai ter que conviver longe da presença. E se você perceber essa palavra e olhar para a vida de Noemi,
você vai perceber que ela fugiu da poda. Porque no momento da dificuldade, no momento da fome, ela estava na cidade de Belém, o que ela fez? Correu da dificuldade. A poda normalmente são momentos de pressão, de dificuldade, de deserto que o Senhor permite para trabalhar algumas coisas na sua vida. São as pressões. E no momento da pressão, no momento da escassez, no momento da fome, Noemi sai do lugar, sai da videira, corre. Eu não quero passar essa dificuldade. E deixa eu te falar, a poda inclui dificuldade, pressão, treinamento, fogo pesado, esmagamento, aleluia. Isso é poda, irmã. Porque a poda vai tirar coisa de você que você não quer perder. Vai te fazer passar por coisa que você não quer passar. Mas é necessário, porque Deus está te forjando nesse processo. Não fuja dele. Noemi foge. E quando ela foge da poda por causa da dificuldade, ela pensa que está indo para um lugar melhor, fugindo da crise. Você quer fugir do facão, você quer fugir do tesourão. Você quer fugir, não, eu não quero ser repreendida, não, eu não quero passar por esse aperto, não, eu não quero ser pressionada, eu não quero ser exprimida, eu não quero passar por esse momento difícil, deixa eu ir para lá que parece que ali está mais fácil. Só parece, minha irmã. Só parece. Cuidado dos lugares que você está se enxertando, porque se tem a videira verdadeira, tem a falsa também. Tem aquilo que parece videira, mas não é. E você está se enxertando, você está se enfiando em lugar que Deus não quer que você se enfia. Porque você está correndo da poda. Foi o que Noemi fez. Noemi saiu correndo da cidade do pão, da terra do pão, de Belém. Foi lá para a terra de Moabe. E aí o que aconteceu? Deu ruim. Perdeu tudo. Ficou seca. Tanto é que quando ela volta, ela fala: não me chame Noemi, me chame Mara. Por quê? Porque eu estou seca, estou amarga. Não tenho mais nada. Porque não tem vida longe da videira. É melhor ser podada do que ser cortada, porque pelo menos podada eu estou ainda recebendo vida dele, e há uma esperança de que os frutos vão aparecer depois dessa poda. Agora aquela que está cortada, aquela que fugiu da poda, aquela que está procurando caminhos mais fáceis, vai viver seca longe da presença. Vai viver seca. E quantas mulheres eu tenho visto por aí secas, não produz nada, não há vida nelas, não há resultado algum. Você olha para o casamento seco, você olha para os filhos seco, você olha para a vida financeira seca, você olha para a vida ministerial, nem existe. Porque ela está como esse espelho, olhando só para si mesmo. Ministério? Eu ser podada, ser pressionada por causa dos outros, eu não. Vai viver seca. Porque viver o reino de Deus é viver a ponto de entregar a vida pelo outro. Jesus disse: um novo mandamento eu te dou. Vocês ouviram que é para amar como Ele te ama, né? Ame uns aos outros. Não, agora eu faço um novo mandamento: ame como eu vos amei. Como que Jesus amou? Entregando a sua vida, negando a si mesmo, renunciando. Eu achei lindo as jovens hoje lá em casa, elas conversando sobre como que elas iam conduzir as moças dessa geração. E elas têm pago um preço, elas têm renunciado tantas coisas. São moças bonitas, irmãs. São moças bonitas que podiam estar namorando, podiam estar aí em festas, podiam estar em noitada, e escolheram uma vida de renúncia por amor de outras garotas. Escolheram abrir mão do namoro, escolheram abrir mão das roupas da moda, escolheram abrir mão das dores, da falta de paternidade, resolveram renunciar tudo que elas viveram dentro de casa para viver o propósito delas por amor a outras pessoas.
tanta mulher seca por aí, que não tem frutificado mais, não tem dado fruto algum. Sabe o que é o fruto? O fruto não é você que come dele, quem come dele são outras pessoas. São outras pessoas que provam, traz vida para outras pessoas. Qual foi a última vez que você transformou a vida de alguém por aquilo que você carrega? Pastora, por quê? Por quê? Porque você está longe da videira, você está seca. Então o Senhor quer te enxertar na videira de novo. E quando Ele vier com a poda, não vai fazer igual Noemi não, ou igual Orfa. Orfa também, tinha Ruth e tinha outra nora também, que no momento da dificuldade, ó, no momento da poda, mas Ruth escolheu permanecer, enxertada na videira. Ela escolheu o Senhor. No momento da poda, ela não fugiu da poda, ela escolheu o Senhor. Aleluia! Então vamos lá. A primeira poda é a poda da limpeza. Diga, a poda da limpeza. A poda da limpeza, ela vem para arrancar os galhos podres. Ela vem para arrancar os galhos secos, que estão ali atrapalhando o crescimento e o desenvolvimento daquela videira, daquela planta. Quando o Senhor diz que a poda, toda árvore que dá fruto, Ele vai e poda, Ele está dizendo, eu preciso trazer limpeza para a sua vida. Irmãs, o Senhor está me dizendo que existem coisas podres que nós carregamos dentro de nós, que nós precisamos permitir que o Senhor arranque. Mágoas. Até quando você vai carregar esse ódio, essa amargura, essa tristeza, esse ressentimento? Até quando você vai carregar essas águas amargas que estão podres dentro de você, de coisas que você viveu lá no passado? Quantos anos mais o Senhor está dizendo, eu preciso podar você, deixa eu te limpar. Chegou a hora de arrancar esse passado daí de dentro. Quando Ruth e Noemi decidem voltar ao lugar do propósito, e aí, não é porque elas fugiram da poda que o Senhor esqueceu não, viu? Não pense que porque você fugiu da poda, o Senhor esqueceu o lugar que você parou. Porque quando elas voltam, a poda continua. Não adianta você achar que mudar de lugar, mudar de ministério, mudar de casamento, mudar. O Senhor sabe de onde que Ele parou de cuidar de você e sabe de onde você fugiu. Ele vai começar de onde Ele parou. Não adianta fugir. Então, quando elas voltam, existem muitas coisas que o Senhor começa a trabalhar na vida delas. O Senhor começa a limpar. Começa primeiro limpando o coração de Ruth, ajudando, fazendo com que ela ajude também a sua sogra a superar o que? A dor. Às vezes o Senhor precisa limpar o nosso coração de dores do nosso passado, porque isso vira águas amargas dentro de nós. Por isso que ela disse, não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu sou amarga. Ela estava carregando a amargura da perda. Ela perdeu tudo. Ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela perdeu os bens. Ela perdeu tudo, voltou debaixo de vergonha. Então o Senhor, Ele começa trazendo uma limpeza ao coração de Noemi, tirando ela deste lugar. E isso é a poda de Deus, irmãs. Quando você permite o Senhor te curar do teu passado, você está permitindo o Senhor te podar. Permita Ele te podar. Sai deste lugar hoje, porque tem mulheres que diz, não, eu não estou presa mais no meu passado, mas você vive falando do seu passado. Você vive lembrando o teu marido daquilo que ele fez no passado. Você vive jogando na cara das pessoas aquilo que elas fizeram para você no passado. Você trata as pessoas da maneira que elas eram no passado com você.
Hoje você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. É um novo olhar sobre a vida daqueles que te feriram. É uma nova postura com aqueles que te maltrataram e te rejeitaram. Isso é a poda. Tem que deixar o Senhor tirar. Tem que deixar o Senhor tirar a sujeira. Essa é a poda da limpeza. É a primeira poda que o Senhor disse que vai fazer aqui nessa noite. É a poda da limpeza. Vai tirar os galhos podres. Vai tirar os galhos secos. Pastor, existem áreas secas na minha vida. Eu me tornei uma mulher seca. Eu me tornei uma mulher vazia. Eu estou carregando galhos secos na minha vida por causa desses momentos difíceis que eu passei. O Senhor está dizendo: deixa eu arrancar esses galhos hoje. Tem que deixar o Senhor tirar. Tem que deixar o Senhor tirar. Você tem que entregar para Ele hoje. Deixa Ele, cortar. Senhor, a amargura, corta. Senhor, a falta de perdão, meu pai me rejeitou, aquele homem abusou, me agrediu, me feriu, me traiu. Corta. Se separa desse passado hoje. O Senhor tem uma nova colheita para a sua vida, novos frutos. Ele está dizendo na sua palavra que serão frutos maiores ainda. Você acha que a vida de Ruth e Noemi ficou melhor ou ficou pior depois que elas voltaram a ser enxertadas na videira? Muito melhor. Muito melhor. Eu acho que elas nunca tiveram tanta fartura de comida, de recursos, do que quando elas resolveram voltar ao propósito e se permitirem passar pela poda do Senhor. Ficou muito melhor depois, quando o Senhor permite o Senhor podar as áreas podres, os galhos secos da sua vida. Você vai começar a dar frutos maiores ainda. Você vai viver uma estação muito melhor do que a que você está vivendo hoje, aleluia. Essa é a primeira poda, a poda da limpeza. A poda da limpeza também é para tirar aqueles galhos podres do pecado. Minha irmã, pelo amor de Deus, se posiciona como uma mulher de Deus, tem uma postura de uma mulher de Deus. Deixa o Senhor podar esses galhos podres da fofoca. Deixa o Senhor podar esses galhos podres do vício que está destruindo o seu corpo. Está te matando. É o vício da bebida, é o vício do cigarro, é o vício de falar mal dos outros, é o vício da comida. Minha irmã, tu é crente, tu não faz um jejum, tu não é crente. Você não se converteu, você está resistindo à poda. Porque mulheres convertidas, mulheres do reino, caminham conforme a cultura do reino de Deus. E a cultura do reino não é comida e nem bebida. Fica aí a dica. Meu reino não é comida e nem bebida, então para ficar comendo e bebendo. Aí o Senhor já fala, é jejum, irmã. Você jejuou essa semana? Jejuou esse mês? Jejuou esse ano? Qual foi a última vez que você fez um jejum, irmã? E não é jejum, pastor, eu fiz um jejum da meia-noite às 6 da manhã. Eu dormi, falei, Senhor, estou abrindo meu jejum. Aí acordei 6 horas, falei, obrigado Jesus, entrego a Ti. E comi, pastora, 3 pãezinhos com mortadela, queijo. Alguém avisa para ela que isso não é jejum? Isso não é jejum, irmã. Se você, precisa deixar o Senhor podar. Para de viver de aparência. Eu vou falar disso depois. Eu sou crente porque eu vou para a igreja. Não. O fruto de uma mulher convertida não é que ela vai para a igreja e posta no Instagram. Estou no culto de mulheres. Esse não é o fruto de uma mulher de Deus.
Você precisa caminhar como uma mulher de Deus. Precisa deixar o Senhor podar esses galhos podres. Para de falar palavrão. Para de comer igual uma louca. Para de ficar colocando o bigodão e enfrentando teu marido, falando mais alto dentro de casa. O Senhor vai podar a parte masculina que não é para estar aí. As mulheres macho aqui vai ser podada pelo Senhor. Você vai deixar o teu marido exercer o sacerdócio dele dentro de casa. A última palavra é dele, não sua. Se ele falar não, é não. Se ele falar sim, é sim. Ah, pastora, eu não concordo. Então casou por quê? Essa é a mulher da Bíblia. Não casa. Não casasse. Casou, casamento bíblico é assim. Quem manda na casa é o marido. E ele manda em você também. Ó Jezabel se contorcendo lá no inferno. Não fala isso! Quem manda em você é o teu marido. Ah, não quero que ninguém mande em mim. Então não casa, hein? Já aviso para solteiras. Não quer? Não casa. A Bíblia diz que agora o seu corpo é do marido. Tudo é do marido. É, minha irmã. Essa é a mulher bíblica. Se você não quer viver assim, eu te peço favor em nome de Jesus, não fala que tu é crente, não. Porque você não é exemplo bíblico. Se você não quer viver assim, não fala que tu é crente, não. Fala que você é de qualquer outro lugar, mas não fala que você é da igreja. Porque você está sendo um péssimo exemplo. É poda, amém? Tem que tirar os galhos podres. E ele é a videira verdadeira. Então o Senhor disse para eu falar umas verdades aqui hoje. E ele que botou esse milho aqui. Eu não sabia que ia ter milho. Vim combinando, vim de milho hoje. Você também veio. A pastora Letícia. Deus tem alguma coisa com nós duas, hein? Tem alguma coisa aí. Tira, Senhor, tira. Ele vai podar os galhos podres da mentira, do engano, do vício, da mágoa. O que há de podre? Pensa hoje, eu quero que você reflita agora. Olha para o seu interior. Pensa. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Espírito Santo, o que há de podre na minha vida que eu preciso hoje entregar ao Senhor? E eu preciso permitir que Ele arranque, que Ele pode, que Ele tire da minha vida o que está apodrecendo essa árvore. Ele falou alguma coisa aí? Se não falou, é pior do que eu pensava. Tu tá cheio de orgulho, é daí isso aí que Ele vai tirar. Você está se achando. Se não há nada podre a ser arrancado, a Bíblia diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Estamos aqui, minhas irmãs, debaixo da graça. Se tirar Jesus de mim, de você, não sobra nada de bom. Por isso, peça ao Espírito Santo, me mostre que áreas podres, que galhos podres o Senhor precisa podar nessa noite. Hoje é o dia, amém? João capítulo 15, no verso 3, vai dizer: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando vem essa limpeza, pastora, eu vejo pessoas me falando, eu não sei como me libertar de algumas coisas, pastor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema de deixar esse vício, essa mania, esse hábito. O que eu faço, pastora? O Senhor está dizendo que a limpeza, ela vai acontecendo pela palavra que o Senhor vai liberando sobre nós. E a pergunta que eu te faço é: quanto tempo do seu dia você gasta com a palavra? E para, eu já ensinei aqui. Para que esse negócio de meu devocional, Spotify. Você tome vergonha, abre tua Bíblia, senta. Abre a Bíblia, irmã, Bíblia, papel. Abre a Bíblia.
Escreve, anota, estuda, se aprofunda, mergulha. Ouve, lê uma vez, 2 vezes, 3 vezes, fala: Senhor, o que o Senhor está me dizendo aqui? Que revelação dos céus o Senhor tem para me trazer sobre essa palavra nessa manhã, nesse dia? O Senhor quer nos limpar, mas Ele nos limpa por meio da palavra que Ele fala. Ele quer limpar, Ele quer podar, Ele quer tirar os galhos podres, mas é ouvindo pela palavra dEle. Tem muita mulher que não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir conselhos. Não gosta de ouvir direcionamentos. Não gosta de ouvir, muitas das vezes, um puxão de orelha, uma chamada de atenção. E às vezes é uma palavra que o Senhor libera sobre a sua vida por meio daquele pastor, daquela pastora, daquele líder, daquele discipulador. Alguém que Deus está usando para falar, para te corrigir, porque Ele quer te limpar, mas você não quer ouvir. E o Senhor diz que vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O Senhor fala por meio da palavra dEle e você tem ouvido, minha irmã? Será que nós temos ouvido? Se eu te perguntar hoje, o que Deus falou com você hoje? O que você tem a me dizer? O que Deus falou com você hoje? Antes de chegar no culto, será que você conseguiu ouvir a voz de Deus durante esse dia? O que Deus falou com você durante essa semana? Porque tem muita mulher que esses galhos podres não saem da vida dela, porque a voz que ela está ouvindo é a voz do inimigo, é a voz de outras mulheres, mulheres fofoqueiras, mulheres maldizentes, mulheres pessimistas. Está ouvindo a voz de tantas pessoas, mas não para ouvir a voz de Deus. E é ouvindo a voz de Deus por meio da sua palavra que nós seremos limpas desses galhos podres que estão impedindo o nosso crescimento. Por meio da palavra. Quantas amam a Bíblia aqui? Ame a Bíblia, ame a palavra de Deus. Carregue ela por onde você for. A Bíblia, a palavra de Deus, não pode ser como um aplicativo no seu celular. A sua vida com Deus, Jesus na sua vida, não é um aplicativo. Nada contra, eu tenho um aplicativo na Bíblia, da Bíblia aqui, irmãs. Não é sobre isso. É sobre mulheres que têm feito da sua vida com Deus o que faz com o aplicativo da Bíblia no celular. É só um acessório. É só um aplicativo. Não. A Bíblia não pode ser só um aplicativo, só uma coisa que faz parte do seu celular. A Bíblia tem que ser toda a sua vida. Ela tem que fazer parte de você, de quem você é, do que você fala, de como você anda. Você tem que ser a mulher Bíblia. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas que o mundo está lendo. Diga: eu sou a mulher Bíblia. Eu não sou só a mulher da Bíblia, sou a mulher Bíblia. Ao olhar para mim e para você, as pessoas vão ler e falar: isso é presença, isso é reino de Deus, isso é cultura dos céus. É assim que Deus se manifesta, é assim que Jesus faz, é assim que Jesus é assim. Ao olhar para você, olha para essa mulher e vê se ela tem cara de mulher Bíblia. Eita glória! Eita mulher Bíblia, hein? Pega, Jesus. Então essa é a primeira poda, poda da limpeza. Quantas vão permitir o Senhor podar os galhos sujos, secos, podres? Aí tem a segunda poda. A segunda poda, ela também acontece não só para limpar, mas a segunda poda, ela acontece também para tirar os excessos. Excesso, diga comigo: excesso. O que é excesso? Gente, eu viajo lendo a palavra de Deus, né? O excesso são aqueles galhos espalhados, esparramados, que crescem a mais, fora da ordem daquilo que tem que ser aquela árvore, né? Aí eu pensei: Espírito Santo, é daí que vem o espalhafatoso, né? Eu pensei: é assim que é uma mulher espalhafatosa? É uma mulher que não foi podada, ela é espalhafatosa. As coisas, irmãs, isso é de mim mesmo, tá?
Eu e com o Espírito Santo. A segunda poda, ela é a poda do galho de excesso. Diga excesso. E o Senhor disse que vai fazer essa poda aqui também. Depois da poda da limpeza vem a poda dos excessos. O excesso do quê? O excesso de preocupação. Você está ficando doente. Você se preocupa demais. O que vai ser da vida do fulano, do ciclano? O que vai ser da minha vida financeira? O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser do... Você está muito preocupada. A preocupação, ela é sadia até um ponto. Até um ponto de cuidado, até um ponto de zelo. Mas o Senhor está dizendo que tem mulheres preocupadas em excesso. E você está ficando doente por causa disso. O excesso de preocupação adoece a árvore. O excesso de preocupação, porque quando você se preocupa demais, isso sinaliza que você está deixando de confiar em Deus. Você está tirando os problemas da mão do Senhor e está tomando para si, como se você fosse capaz para resolver. E o Senhor está dizendo hoje: deixa eu tirar esse teu excesso de preocupação. Você precisa confiar em mim. Você precisa confiar e acreditar que aquilo que você não pode fazer, eu posso. Que daquilo que você não pode cuidar, eu cuido. Pare de confiar na força do seu próprio braço. Você está em excesso de preocupação, achando que você é uma super mulher capaz de resolver o problema de todo mundo. Irmãos, isso é libertador. Principalmente para nós líderes, nós pastores. A gente passa por esse tempo de poda, de excesso o tempo todo. Porque às vezes a gente está resolvendo problema, resolvendo problema, resolvendo problema, resolvendo problema. Aí Deus vai, deixa eu cortar os excessos. Você não é Deus. Você não é obrigada a resolver o problema de todo mundo. Não cabe a você converter aquela pessoa. Não cabe a você convencer as pessoas do seu pecado. Quem convence é o Espírito Santo. Seu papel é orar, direcionar e confiar e esperar que no tempo certo eu vou fazer. Então o Senhor precisa tirar hoje. Precisamos permitir que o Senhor pode os excessos da nossa vida de preocupação. O excesso do controle. O excesso do controle. O Senhor me disse sobre mulheres assim, que elas são excessivas no controle. Elas querem ter tudo debaixo do seu controle, tudo, a casa, a família, todos devem caminhar debaixo daquilo que ela planejou, daquilo que ela idealizou, daquilo que ela organizou, tem que sair do jeito que ela pensou. Controle. E aí, sabe o que o Senhor me disse sobre essas mulheres? Você está desesperada porque você está perdendo o controle. Está acontecendo coisas na sua casa, está acontecendo coisas na sua vida que você não está sabendo lidar. E o Senhor está dizendo: eu estou podando você e tirando esse excesso de controle. Vou tirar o controle da sua mão para ver se você volta a dar fruto. De propósito, é o Senhor podando. Pastor, eu perdi o controle dos meus filhos. Eu perdi o controle do meu casamento. Eu perdi o controle das minhas finanças. Eu não sei essa situação mais o que fazer. Eu perdi o controle. O Senhor está dizendo: eu estou tirando o excesso de controle da sua vida. Você é muito controladora. Você precisa me deixar conduzir você. Você precisa voltar a ouvir a minha voz. Você precisa começar a voltar a ouvir de mim as estratégias, a descansar o teu coração em mim e saber que eu tenho o tempo certo e a maneira certa de trabalhar em todas as coisas. Eclesiastes diz: há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. Então nem sempre tudo vai estar debaixo do teu controle. E deixa eu te dizer, mulheres que estão sendo podadas pelo Senhor, Ele vai tirar algumas coisas do teu controle, que você não vai saber o que fazer. E é de propósito. Você precisa devolver o controle do seu casamento, dos seus filhos, das suas finanças, da sua vida para Deus.
E saber que não é por causa de você que as coisas vão acontecer, é por causa dele. Isso se chama milagre, isso se chama viver na dependência do Senhor, aleluia. Ele vai tirar e podar o excesso de medo. Como pastora dessa igreja, eu conheço intimamente os desafios da maioria das mulheres que aqui estão. E vendo hoje a equipe da Tati aqui, né, fazendo algumas coisas e conhecendo cada uma delas, eu falei, eita Deus, o Senhor está podando o medo delas, né? Porque eu sei que a grande maioria delas jamais fariam o que elas estavam fazendo aqui. Começando pela Tati. Jamais dançar, falar em público, pegar no microfone, assim, não, Senhor. E o medo nos paralisa. Então o Senhor, Ele vai te colocar a enfrentar situações que você vai ter que vencer este medo. Vai com medo mesmo. Vai ter que ir com medo mesmo. Porque se não for, se você paralisar por causa do medo que você tem, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de agir, eu tenho medo de entrar numa faculdade, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Irmãs, todo mundo tem medo de alguma coisa, e isso é normal, ter medo. O que não pode, viver paralisada no medo. Se o medo está te paralisando, ou você permite o Senhor podar esse excesso de medo, ou você vai secar. Não vai desfrutar, tá vendo? Ó, desfrute, é de fruta, é provar a fruta. Você não vai desfrutar daquilo que o Senhor tem para você, porque você preferiu viver com medo. O Senhor disse, eis que não vos dei espírito de medo, nem de covardia, mas de ousadia, de poder e de moderação. Você carrega um espírito dentro de você, e esse espírito não é um espírito de medo, é um espírito de ousadia. E você precisa hoje entregar esse medo que você tem para Deus e deixar Ele arrancar. Porque não é sobre você, mas é sobre aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. E esse medo tem te paralisado, te impedindo de fazer, de falar, de agir, de desfrutar, de crescer. Porque você fica pensando em tudo aquilo que pode dar errado, em tudo aquilo que você não é capaz de fazer, e você inutiliza a ação do Espírito Santo na tua vida, porque você prefere ficar com medo. E o Senhor está dizendo, eu vou tirar o excesso de medo hoje, em nome de Jesus. Ele diz que vai tirar e vai podar o excesso de distração. Eita Jesus, como é fácil a gente se distrair, é ou não é? É muito fácil. Quantas de vocês já não acordou no foco? Acordei no foco, dormiu no foco. Amanhã eu vou acordar, já vou ler a palavra, vou pegar a cozinha, vou faxinar aqui, vou faxinar ali e tal. Aí quando você acorda, você pega o celular. Aí começa, eita, é mesmo? E começa. Não, só vou responder essa pessoa. Não, só vou responder isso aqui. Não, só mais um Reels. Não, só mais um videozinho. Não. Aí se passaram 1 hora, 2 horas. Aí você senta para fazer seu devocional correndo. Isso quando não começa o celular a piscar, a apitar. E aí você se distrai, pega o celular, esquece o que estava lendo. Está lavando louça. Irmãs, eu tenho uma filha adolescente, amém? Quando tem uma filha adolescente aqui? Agora eu falei que eu tenho uma adolescente premium. Por quê? Que ela lava a louça, ela arruma o quarto, ela faz comida, cuida do irmãozinho mais novo. É premium agora. Já estou colhendo os frutos lá em casa. E aí quando ela vai lavar a louça, eu já falo, Rebeca, me dá o celular. Me dá as distrações. Enquanto você não terminar o seu propósito, eu não vou deixar você se distrair, para que você seja eficaz naquilo que você está fazendo. Tem muita mulher que parou de dar fruto porque está vivendo distraída.
Você está se distraindo em redes sociais, está se distraindo em novela, em programas, em TV, está se distraindo em séries, em filmes, está se distraindo com a vida dos outros, está se distraindo em festas, em encontros, nisso, aquilo, é as amigas, é não sei quem, está se distraindo. Por isso tu está seca. Pare de se distrair, hoje o Senhor vai cortar os excessos de distrações, amém? Aqui nós estamos falando da poda dos excessos. Não tem problema você assistir um filme com a tua família, não tem problema você responder, você ter um Instagram, postar alguma coisa para abençoar alguém. O Senhor está falando de excesso. Do tempo que você tem perdido, tempo que você poderia estar se dedicando à palavra, tempo que você poderia estar se dedicando à oração, se dedicando à tua família, se dedicando em melhorar, em estudar, em crescer, em ler um livro, e você parou de crescer porque você está se distraindo. Se você lesse páginas de um livro, na mesma condição que você vê os Reels do Instagram, você já teria lido uns 6 livros só esse ano. Se você gastasse 30 minutos, 1 hora que você gasta no Instagram lendo uma página de um livro, você já teria lido no mínimo 6 livros nesse ano. E aí você parou de crescer. Eu não tenho estratégia, eu não tenho criatividade, o Senhor não está fluindo, o Senhor não está falando comigo. Você parou de crescer porque você está distraída com outras coisas que estão roubando o seu tempo. Tempo de treinamento, tempo de se encher do Espírito, tempo de se dedicar, tempo de crescer. Você está perdendo tempo, você está se distraindo com outras coisas. Tire o excesso de distração, deixe o Senhor tirar o excesso de distração da sua vida. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor quer dizer que o Senhor quer tirar da sua vida até coisas, até prática, até hábitos que você tem de praticar diariamente que não estão acrescentando em nada na sua vida. Hábitos, excessos. Ele vai tirar o excesso. Eita. Vai tirando, Jesus. Porque tem coisa que não tem problema, mas tem coisa que está demais. Está demais. Excesso de comida. Excesso de açúcar. É lógico que eu ia falar, né, irmã? Você acha que eu vou perder a oportunidade? Você acha que eu vou perder a oportunidade? Excesso. Excesso de carne, excesso de churrasco, excesso de massa, excesso. Aí, você fica, Senhor, eu ando tão cansada. Eu ando tão desanimada, será que estou em depressão? Não, você está com excesso de gordura, de açúcar, de inflamação no teu corpo, no teu cérebro. Não é demônio, não é nada, não é emoção, não é depressão, é comida mesmo. Você só come o que não presta. Excesso de comida que não presta. Está adoecendo, vai morrer cedo e não vai cumprir o propósito. E vai ficar feia, gorda. Falei? Irmãs, não é por estética. Eu quero ver você me trazer um médico aqui que fale que estar acima do peso, que obesidade é saudável. Não é só sobre estereotipo, é sobre saúde. Se você não cuida do seu corpo, você não se ama e você não ama a Deus, porque a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo e aquele que destruir o corpo, Deus o destruirá. É sobre isso. É sobre isso. Excesso. Tira os excessos, inclusive o excesso de gordura. Mata. Mata. Vai ter um infarto qualquer hora. Porque excesso mata. Diga para a tua irmã, tira os excessos. Bora abrir o jejum hoje. Glória a Deus. Cuidar da alimentação. E por último, essa foi demais, hein? Era só para tirar os excessos. Sabe quando você vai no cabeleireiro e fala, tira só as pontinhas? Aí você volta com o cabelo aqui. Você fala para ela assim, só tira as pontinhas secas. Aí você olha no espelho e fala, o que você fez com o meu cabelo? Ela, estava tudo seco. É tipo isso que Jesus está fazendo, né? Então, Jesus, tira só o excesso.
só as partes secas. Aí você fica toda pelada, você fala, o que é isso, Jesus? Aí Jesus fala, estava tudo seco. Eita, Jesus, gente. Corta à vontade, tira tudo que tiver seco, Jesus. E a última poda é a poda de dar a forma. Quantas já viram aquelas árvores milimetricamente desenhadas assim, sabe? Que tem aqueles desenhos. Já assistiu aquele filme Edward Mãos de Tesoura? Essa é para antigas, experientes. Pastora, que filme é esse? Edward Mãos de Tesoura. Ele tinha as mãos de tesoura. Ele fazia uma arte com as árvores, ia podando até dar uma forma. Romanos 12:2. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforma-se pela renovação da nossa mente, da vossa mente. O Senhor fala acerca de um padrão, de uma forma, e não é a forma do mundo. Existe a maneira da mulher bíblica agir, existe a forma bíblica de ser uma mulher, de ser uma esposa, de ser uma mulher de Deus. Existe uma forma para isso. E o Senhor está dizendo, hoje eu quero fazer a poda e te dar a forma que eu quero. Eu quero te deixar da maneira, da forma, do jeito que eu quero. E para isso Ele vai arrancar algumas coisas que nós não queremos deixar Ele arrancar. Muitas das vezes o que a gente não quer deixar arrancar é a parte do milho. Senhor, mas se eu não fazer, ninguém faz. Se eu não falar, ninguém fala. Se eu não... Excesso de controle. Você acha que só você fazendo vai dar certo. Porque tem que ser na sua hora. Porque tem que ser do seu jeito. E você sabe como é que tem que fazer. Por isso que o casamento está uma maravilha. Não. O Senhor está dizendo, esse foi o modelo, essa foi a forma do mundo que você aprendeu. Do jeito que sua mãe era, que sua avó era, as mulheres da sua família eram. Tem famílias que são as mulheres que mandam em tudo. É as mulheres que fazem tudo. Está errado, irmãs. É um reinado de Jezabel nessa geração. Um trono, um cedro tomado por mulheres que estão reinando na família. Quem tem que reinar na sua família é Jesus. É Jesus. Então o Senhor está dizendo, eu quero te podar para te deixar da minha forma. Veja que Ruth e Noemi tiveram que se adequar a padrões diferentes a qual elas estavam acostumadas a viver. Elas começaram a tomar a forma que o Senhor gostaria de entregar a elas desde o princípio. Então perceba que a poda nos coloca às vezes até em situações desconfortáveis para trabalhar o nosso ego, para trabalhar a nossa dependência, para trabalhar o orgulho que nós carregamos. Naquele tempo, uma mulher que tinha o seu marido, ela não precisava trabalhar fora. A função dela era cuidar da casa, dos filhos, de organizar a casa, as tarefas de casa, dar ordem às empregadas. Elas tinham empregadas. Eu declaro que todo mundo vai ter empregadas aqui, Jesus. Eu quero ser a mulher de Provérbios. E a Bíblia diz que a mulher de Provérbios levanta cedo e dá ordem às suas empregadas. Quando eu falo de ser a mulher da Bíblia, irmã, não é coisa ruim não. A mulher da Bíblia é coisa boa. Ela administrava o dinheiro do marido. Ela organizava, ela multiplicava as empresas do marido. Ela era empresária, ela era criativa. A casa estava impecável, ela cuidava dos filhos, ela tinha empregada, ela era próspera, ela era rica, ela vestia, ela tinha a melhor roupa de cama. Lê lá Provérbios 31. Roupas de linho fino. Qual é a marca de roupa que você quer vestir? Como é o nome daquela caríssima? É o quê? Pistache? Isso não é de comer? Giorgio Armani. Entendeu? É isso que eu tô aqui, é o quê? Calvin Klein.
Hoje eu entrei no carro e as meninas falaram assim: pastora, você está exalando perfume, você está cheirosa. Eu falei: esse é o Dior. Comprei lá no castelo da Disney. É verdade. Mulher da Bíblia não é coisa ruim não, irmãs. É coisa boa. Porque quando a gente fala, você vai ser a mulher da Bíblia, você só vê a parte submissão. Você só vê a parte, não posso fazer nada. Aonde na Bíblia está escrito isso? Se você lê o livro de Provérbios, você vê a mulher de Provérbios. Irmãs, pensa. Se ela tinha empregadas, se ela vestia roupas de linho fino, se ela cuidava das empresas do marido, imagina esse homem como é que não era. Um homem. É fácil submeter um homem assim, glória a Deus. Você que ainda não casou, tem chance. Você que já casou, sinto muito. O problema é... Você não colheu as espigas no terreno de Boaz? Agora você ora para Deus transformar esse homem num Boaz. Modela ele, Jesus. Deixa Deus trabalhar. Se transforme numa Ruth e Deus vai transformar o seu marido num Boaz. Ah, eu quero um Boaz. Mas tu não é uma Ruth? Ah, eu quero um Boaz. Mas tu não é Ruth. A gente viu as qualidades dela aqui, ó. Humildade. Bichinha trabalhadeira, trabalhou de manhã até de noite, bom testemunho, bonita, arrumada. É, minha filha, você quer um Boaz, mas você é órfã? A Bíblia não diz que órfã casou, não. Deve estar solteira até hoje a bichinha. Até hoje. E você fica longe da videira, aí o que acontece? Vai ficar solteira. Por que eu falei isso? É isso. Porque nós somos a mulher bíblica. Mulher Bíblia, aleluia. É bom demais ser mulher da Bíblia. Oh, glória, Senhor. A parte da empregada é a que eu mais quero, Jesus. Não é? Você poder fazer devocional o dia todo. Só ler Bíblia, ficar na presença, orando, fazendo missões, evangelizando, fazendo a obra. Quando você chega, a comida está pronta, a casa está limpa. Oh, Jesus. Eu creio, sua filha está pronta, Senhor. Aleluia. O Senhor sabe que você pode produzir mais. Eu não posso deixar de ir finalizando. Não diz que eu estou, entendeu? Estou indo para o final. Eu quero ler com você Isaías 18:5. Isaías 18, capítulo 5, vai dizer: pois antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto, e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira, e tirará os ramos longos, os excessos, as espalhafatações. Que palavra é essa, gente? Espalhafatosa, coisa demais. Ele arranca. Olha o que esse texto diz: antes da colheita, ou seja, o fruto já apareceu, aleluia. O fruto apareceu e ele chega para colher, mas antes disso, ele faz o quê? Quando a floração dá lugar ao fruto. Eu quis trazer esse texto porque o Senhor falou forte no meu coração sobre uma coisa aqui. A floração que dá lugar ao fruto. Flor é aparência. O Senhor está dizendo que nós estamos entrando num tempo de colheita que precisa de um posicionamento de mulheres mais maduras, que não vivem só de aparência, mas realmente são mulheres de Deus. A flor tem que dar lugar ao fruto. A aparência tem que dar lugar àquilo que é de verdade, àquilo que é o propósito, àquilo que veio para ser provado. E o Senhor disse que vai tirar essa floração. Sabe o que isso me lembra? Lembra quando o Senhor, ele fala na palavra sobre quando Jesus vem
olha a figueira e ele fica bravo, porque a figueira tinha só o quê? Só folhas, só flores. E a regra é que quando uma figueira começa a dar flores e folha, quer dizer que ela tem fruto. Mas quando ele busca o fruto, ele não encontra. Por isso ele fala que vai cortar. E aí Jesus chega e fala: calma que eu vou cuidar dela mais um pouquinho. Se ela não resistir à poda, ela vai dar frutos. Tem mulheres que o Senhor Jesus está insistindo, falando: pai, não corta não, espera mais um pouquinho, ela vai aprender, ela vai converter, vamos tirar essas folhas, vamos tirar essas flores, ela vai começar a dar fruto, amém? Nós estamos entrando num tempo, mulheres, eu sinto no meu espírito que nós já demos frutos, viemos para cá, mas o Senhor tem me dito há muito tempo que nós vamos dar mais frutos ainda. Está vindo um crescimento explosivo sobre essa igreja. Explosivo. Está vindo um crescimento como se jamais viu sobre o nosso ministério. E isso vai exigir mulheres que não são apenas floridas, que não vivem de aparência, mas são mulheres de verdade que estão dando frutos. Precisamos de mulheres que não são só flores. Precisamos de mulheres que se dispõem a alimentar outras mulheres, porque já estão maduras, já estão dando frutos, são mulheres de verdade, são mulheres crentes de verdade. Mulheres santas, mulheres puras, mulheres tementes ao Senhor, que vão entregar os seus frutos a outras mulheres para que elas possam provar da verdadeira presença de Jesus. Estamos entrando nesse tempo onde não vai caber de mulher aqui, irmãs. E onde estão as mulheres que não serão apenas flores, serão mulheres que darão frutos para cuidar dessas mulheres, para dar direcionamento, para dar conselho, para ser um exemplo. Para quem que elas vão olhar? Será que elas vão olhar para as mulheres aqui e falar: nossa, ela é tão bonita, ela fala como crente, ela anda como crente, ela está aqui nos cultos de crente. Mas aí, quando ela vai ver o seu casamento, quando ela vai ver sua vida pessoal, quando ela te ouve abrir a boca, é só folha, é só flor. Nossa, era tão bonita de longe sem abrir a boca, mas quando abriu a boca, tem mulher que é uma bênção você olhando para ela nas redes sociais, ou você olhando para ela aqui só no culto, dando a paz. Mas se você senta para conversar numa roda, numa mesa, se você gasta alguns minutos para ouvir essa mulher falar, é só folha. Não tem nada de bom. Não tem profundidade, não tem espiritualidade. São mulheres pessimistas, fofoqueiras, maldizentes. Tem mulheres que quando você senta na mesa para comer, o alimento servido é a vida dos outros. O Senhor vai enviar uma grande colheita de almas neste lugar. Muitas mulheres vão entrar por essa porta, e eu te pergunto: quando elas sentarem com você, vai haver só folhas, vai haver só flores, é só aparência, ou você vai ter frutos? Será que vai sair conselho da sua boca? Será que você vai ser do tipo que ora, que ensina, que discipula, que dá o exemplo? Você vai olhar para ela e dizer: na minha casa quem manda sou eu, o marido não manda em mim não. É isso que você vai ensinar? Não é isso que nós ensinamos aqui. Isso é doutrina de demônios. E se você prega isso aqui, eu vou orar para Deus te cortar nessa noite. Não é a mensagem que nós pregamos aqui. O que nós pregamos aqui é submissão, obediência, humildade, uma servindo a outra, uma lavando os pés da outra, uma promovendo a outra. Aqui não tem divisão, aqui não tem puxada de tapete, aqui não tem inveja, aqui tem uma promovendo a outra, celebrando quando a outra prega, quando a outra dança, quando a outra fala. Nós celebramos o avanço e o crescimento delas. Celebramos. Celebramos. Ah, é ela
aquela que está na liderança, glória a Deus, vou apoiar, vou ajudar, vou servir, vou ajudar ela a crescer. Nós não podamos umas às outras, é Deus que poda. Mas tem gente que quer podar o ministério da outra, por inveja, por isso, não sei o que é. Não é você que poda o ministério da tua irmã, é Deus. Se ela precisar ser podada, quem vai podar ela é Deus. Não é você que poda a vida da sua irmã. Não é você que tira os excessos da vida dela. Não é você que corta ela, que diz aquilo que ela tem. Não, é Deus que poda. O Pai é o agricultor. E se existe algo na vida da sua irmã que precisa ser arrancado, que precisa ser tirado, que precisa ser melhorado, você vai ajudá-la, você não vai podá-la. Quem poda ela é Deus. Chega de flor, chega de aparência. Eu não quero mulher florzinha aqui, florzinha de Jesus. Só tem aparência, só é bonitinha, mas quando abre a boca não tem nada de bom. Mulheres rasas, sem profundidade na palavra, sem espiritualidade. O Senhor está levantando uma nova geração de mulheres aqui, amém? Só a aparência não sustenta. O que sustenta é o fruto. Só folha, ninguém vive só comendo folha não, gente. O fruto. O que sustenta a vida de alguém é o fruto, não é a flor, não é as folhas, é o fruto. Jesus não está à procura de aparência. Não quer saber se você é bonitinha porque você vem para a igreja. Ai, que bonitinha ela vai na igreja. Não. Ele está vindo. O agricultor está vindo. E ele está procurando os frutos. Aquela árvore que dá fruta, ele vai podar, ele vai cuidar, ele vai tirar os excessos, ele vai tirar as folhas podres. Mas aquela que não tiver fruto, com a mesma tesoura que ele podou uma que estava dando fruto, ele vai cortar a outra que não dá. Com a mesma tesoura. E esse texto também fala sobre não só a floração que sai e dá lugar ao fruto, mas sobre as uvas que amadurecem. Não é só dar fruto, tem que ser frutos maduros. Eu fui ver como é a característica de, olha a uva de novo, mulheres videiras, olha a uva de novo aqui. Olha o que o Senhor está dizendo, vocês são videiras. Videira não tem só flor, não tem só folha, videira tem frutos. E esse fruto tem que ser um fruto maduro. Aqui diz sobre sair as flores e dar lugar às uvas que amadurecem. Tem mulheres que custam amadurecer. As uvas maduras, o que é uma uva madura? Se você pegar ela na mão, ela é doce. A uva madura, ela é doce. E eu te pergunto, você é uma mulher doce? Para de se esconder atrás do seu temperamento. Nós não somos o nosso temperamento. Temperamento não é desculpa para você ser grossa. Ai, Deus disse que eu sou sal da terra e luz do mundo. Eu sou sal grosso. Não, você não é sal grosso. A Bíblia diz que a mulher madura, a uva madura, ela é doce. Como que você fala com o teu marido? Como que você fala com os teus filhos? Tem muita mulher que se falasse com o marido e com os filhos, do jeito que fala com o pastor e com a pastora, a paz já estaria reinando dentro de casa. Mas você não fala igual. Você não fala com a mesma paciência, com o mesmo tom de voz, com o mesmo amor. Eu estava no shopping, aí uma criança estava fazendo uma arte lá, aí eu via a mãe com zero paciência, olhando para a criança e falando assim: você quer que eu grite? Ela já estava gritando. Você quer que eu grite? Sabe, seus filhos vão reproduzir aquilo que você é. Eles gritam porque você grita. Eles são impacientes porque você não tem paciência. Eles não oram porque você não ora. Eles não lêem a Bíblia porque não vê você ler na Bíblia. Os filhos são reflexo dos pais. É o nosso fruto. É o nosso fruto. Seu filho é a sua imagem e semelhança. E aquele que mais te irrita é o que mais se parece com você.
Pode ver. Pode ver. É igual. O Senhor está dizendo que mulheres maduras, elas são doces. É lógico que tem hora que você vai ser firme, mas doce. Não precisa ser louca. Não precisa ser azeda. Uvas maduras têm uma casca de cor vibrante. Por isso que eu vim de amarelo. A aparência dela é vibrante. Ô, gente, pelo amor de Deus. Ô, vocês têm uma pastora vibrante. Eu não tenho uma vez que eu não subo aqui, gente, cheia de ânimo. Você não vai conversar comigo desanimada, para baixo e tal. Pelo amor de Deus, seja animada. Seja vibrante, faz as coisas com vida, com ânimo. Vai dançar, dança com ânimo. Vai louvar, vai falar alguma coisa. Coloca vida em nome de Jesus. Mulheres maduras são vibrantes. Isso quer dizer que não é sem graça. O que é o contrário do vibrante? É sem graça. Você fala uma cor vibrante, você pensa num amarelo, num rosa, num laranja. São cores vibrantes, porque são cores que trazem ânimo para o ambiente. Você quer criar um ambiente alegre? As cores, cadê a Tati Dantas, que faz a psicologia das cores? Você tem que trazer um dia aqui, Tati. A psicologia das cores. Cada cor indica uma coisa, né? Um negócio. Faltou a palavra agora. Aquilo que você quer comunicar. E tem cores que são vibrantes. Por quê? Porque comunica. Você quer um ambiente alegre? Você não vai colocar preto. Preto você põe no velório. Não é? Por que todo mundo vai de preto pro velório? Porque é triste. Porque é sem graça. Eu amo um pretinho, amém, gente? Eu gosto de pôr roupa preta. Mas estou falando sobre mulheres que precisam aparentar mais, carregar a alegria do Espírito Santo. Tem mulher que você olha para ela, não tem vibração nenhuma. Bichinha triste, olhar triste, não passa um batom, não arruma o cabelo. Eu ando sempre arrumadinha, né? Sempre jeitosinha, né? Porque a gente tem que dar um jeitinho, né? Tá sempre vibrante. Aí, fui postar um vídeo lá, chamando pro culto de mulheres. Quem viu? Ó, tô lavando a roupa, tal. Lava a sua roupa também, vem pro culto de mulheres. Aí, um abençoado de Deus mandou mensagem, falou: que cabelo é esse, pastor? E cuida da sua vida. Eu não posso dar despenteado 1 minuto? Mas por quê? Porque está acostumado a ver arrumado, vibrante, animado, sempre para cima, sempre, entende? Mulheres maduras são vibrantes, são mulheres para cima, oh glória! Não são mulheres pessimistas, não são mulheres cabisbaixo. Pelo amor de Deus, você está lá no seu pequeno rebanho. Você está lá, né? Se você não está, eu vou te cortar dessa igreja. Porque essa igreja trabalha com pequenos rebanhos. E se você não está enxertado em um, você está fora da visão. Eu vou te cortar. Não fala que você faz parte do Ministério Novo Tempo se você não está num pequeno rebanho de mulheres. Você não é daqui não, você está perdida. Você está um galho seco fora da videira. Fora da visão. Voltando. Está lá a sua líder de mulheres. Chega toda vibrante. Irmãs, nosso culto está chegando, nós vamos fazer nosso culto, e aqui tá as ideias, vamos fazer, nosso culto vai ser especial, e a nossa reunião vai ser demais, vem, traz um pratinho, traz ideia, não sei o que, aí levanta, a uva imatura, azeda, pessimista, para baixo, eu acho que isso não vai dar certo não. Não sei se dá tempo, dá muito trabalho, tá em cima da hora, a gente não tem dinheiro. Gente, eu não tenho paciência para mulher assim não. Ó, eu te desafio, qualquer coisa que você trouxe para mim, na sua vida, nesse ministério. Pastora, tô com uma ideia. Pastora, tô com um projeto. Pastora...
que eu não te botei pra cima e falei, irmã, vai pra cima, vamos, o que você precisa? Vamos orar. Teve uma irmã que falou assim, pastora, ora pela minha empresa. E eu falei assim, claro que eu vou orar. Quanto que você quer ganhar na sua empresa? Ela, o quê? Eu falei, eu vou orar direito. Quanto que você quer ganhar na tua empresa? Ela, X. Eu falei, eu vou orar para você ganhar X. Vai dar certo, você é a maior empresária dessa igreja, maior empresária do Brasil, como você não tem. Agora, isso é uma mulher madura, falando com outra mulher. São, sabe, vibrantes. Agora tem mulher que não. Você vai falar uma coisa para ela, mas a crise, hein? Essa área que você quer trabalhar aí não tá dando muito dinheiro, não. Pelo amor de Deus. Seja mais vibrante, seja mais animada, anima a vida dos outros, seja positiva. Você é cheia do Espírito Santo. Meu Deus, para de falar que vai dar ruim, que vai dar errado. Ai, gente, pessimista basta o diabo. Tem gente que só coloca defeito. É para baixo, não é vibrante não. Você tá cinza, irmã. Você tá cinza. Você não tá roxinho da cor da uva. A uva é vibrante. Aqui diz que a uva madura tem uma casca vibrante. Oh, aleluia, ela vibra. Tudo que você traz para ela, ela vibra, ela se anima, ela tem vida, ela é colorida, ela é animada, ela é feliz. Oh, glória! Mostra para essa irmã do lado como você é feliz. Eita, se você é dessa igreja, se eu estou sua pastora, você tem que ser vibrante. Eu não sou desanimada não, hein? Vocês, por favor. Característica do Ministério de Mulheres, um novo tempo. Alegria. Vibração, animação. E o Zoe tá chegando, hein? Eita glória! Já se inscreveu? Se você não se inscreveu, se inscreva. É só pegar o dedinho, fazer a sua inscrição lá, pagar uns boletinhos. Era quase R$1.000, tinha mulher que reclamava. Agora é 200 e alguma coisa, tem mulher reclamando. Minha irmã, para de ser miserável. Tem gente que tem um espírito de miséria tão grande. Ela quer tudo de graça, no mínimo viver de Bolsa Família, sabia? Por isso que o país está do jeito que está. Você vai nos Estados Unidos, não tem esse negócio não de bolsa isso, bolsa aquilo outro não. Cada um trabalha para ter o que tem. Você trabalha, você tem. Você não trabalha, você não tem. É justo, não tem mendigo nos Estados Unidos. Não tem mendigo nos Estados Unidos. Morador de rua não tem. É uma mente. A gente quer ganhar tudo, a gente não quer pagar preço por nada. Te converte, minha irmã. Você gasta muito mais nesse cabelo e nessa unha do que a inscrição do Zoe. Mas o teu cabelo e a tua unha não te alimenta. O alimento servido no Zoe, quem já comeu do alimento do Zoe? Quem já comeu das uvas do Zoe? Eita Jesus, então não perde, hein? Depois não diga que eu não avisei. Uvas maduras são macias ao toque. Sabia que Jesus, ele gostava de tocar nas pessoas? Não gosto de toque. Eu também já não gostei um dia, mas aí eu me converti e amadureci. Hoje eu abraço, eu toco, eu beijo, recebo abraço. Passou de 30 segundos, vai me incomodando, vai, mas eu tô amadurecendo. Tem gente que agarra e não larga, e tem umas que quer me levantar pro alto ainda. Amo. Mas eu tive que amadurecer, irmãs. Porque a uva madura, ela é macia ao toque. Para de ser grossa. Não toque em mim. Não gosto de abraço. Você é uma grossa. Você é uma uva imatura. Jesus tocava nas pessoas. Jesus andava pressionado pela multidão. A mulher do fluxo de sangue estava lá. E ninguém sabia quem foi, porque estava todo mundo espremido. E quem estava lá no meio? Jesus! Sendo espremido pela multidão. E tem mulher que a gente não me toca. Você precisa amadurecer. Eu te desafio, deixar Jesus te podar hoje. Você vai sair daqui. Você não vai sair daqui sem dar um abraço apertado de 10 segundos em pelo menos 5 irmãs. É
Essa uva vai amadurecer hoje. Sensível ao toque. Vai ser liberta hoje. Vai sair daqui abraçando 5 mulheres por 10 segundos cada uma. Outro fato importante da uva madura: ela está pronta para ser esmagada. Cadê a vibração? A uva madura está pronta para ser esmagada. Se você não gosta de ser esmagada, minha irmã, é porque você ainda não amadureceu. Porque a uva madura, ela sabe que ela vai ser esmagada. Então ela não tem problema com correção, ela não tem problema com humilhação, ela não tem problema do que as pessoas estão falando sobre ela, ela não tem problema com isso, porque ela sabe que o esmagamento de Deus na vida dela faz parte da estação que ela está vivendo. Ela não tem medo do esmagamento, porque ela sabe que é o destino dela. O destino dela é ser esmagada, para extrair a sua essência. Glória a Deus. E o contrário disso é a imatura. Tudo isso que eu falei, você bota o contrário. É a imatura, ela não é doce, ela não aceita ser esmagada, ela é ácida, ela é dura no toque. Não serve, não está pronta. O Senhor quer trazer uma maturidade sobre nós, amém? Sabe quando a uva, ela interrompe o seu amadurecimento? No exato momento que ela é retirada da videira. Diferente da banana, da maçã e das outras frutas que nós conhecemos, você leva para casa uma banana verde, ela vai amadurecendo sozinha. Mas a uva não. A uva, quando ela é tirada da videira, ela para o seu amadurecimento na hora. Então, se você arrancou ela verde da videira, se ela está fora da videira, ela para de amadurecer. Ela vai ficar dura, azeda para sempre. Forte isso, hein, irmãs? É a única fruta que, tirando da videira, para de amadurecer. Tem mulheres que não amadurecem. Não amadurecem, porque não estão enxertados na videira que é Cristo. Deixaram o lugar da presença, deixaram o lugar da intimidade. Nós vamos encerrar agora com esse texto. João capítulo 15, verso 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim você também não pode dar fruto se não permanecer em mim. Não tem como amadurecer, não tem como dar frutos, não tem como sem estar enxertado na videira que é Cristo, aleluia. Por que que Ruth deu frutos? Por que que Ruth está experimentando na estação dela um tempo tão bom, uma colheita tão boa? Porque ela escolheu permanecer. Orfa foi embora, mas ela ficou. Permanecer, diga permanecer. Minha irmã, não larga Jesus, não larga a presença, não larga o lugar secreto quando as coisas não estão indo bem. Não faz como Noemi fez da primeira vez, fugindo da poda, fugindo do momento difícil, achando que as coisas iam melhorar. Não. Permaneça. É permanecendo que você vai sobreviver à poda. É permanecendo que você vai começar a dar frutos. É permanecendo que você vai começar a amadurecer e se tornar a mulher que Deus te fez para ser. Permaneça. Sacode essa irmã e diga permaneça. Obrigado, Jesus. Eu quero orar com você, porque o Senhor disse que a poda ela vem para que venhamos dar frutos maiores ainda. A poda vem para quem está dando fruto. E o Senhor me disse que muitas mulheres aqui têm dado fruto. E estão dando fruto. Só que chegou a hora de dar mais fruto. Você pode mais do que você está oferecendo. E por isso Ele está aqui hoje para nos podar. Para nos tirar deste lugar onde já estávamos acostumados. O Senhor está dizendo que até o ministério, a área de atuação de algumas vai até mudar. Olha o que o Senhor está falando. Você estava acostumada a funcionar
em determinadas áreas, em determinados ministérios, e o Senhor está dizendo que Ele vai podar você e vai mudar a sua área de atuação. Porque você já deu frutos ali, já está bom, mas você se acomodou. E você não está dando mais frutos como Ele gostaria, por isso Ele vai te mudar de lugar, de atuação, de chamado. A poda é isso, é tirar do lugar de conforto. Quantos estão me entendendo aqui? Isso quer dizer que o Senhor, Ele vai aumentar. Se é mais fruto ainda, quer dizer que Ele vai aumentar o nível da unção. Eita glória, Ele vai aumentar o nível da unção. Porque se é mais frutos ainda, é mais unção ainda. Aleluia! Se coloca de pé no seu lugar. Nós vamos orar. E hoje tenha certeza que o Senhor está passeando no meio deste campo. Esse campo de mulheres. E em algumas mulheres Ele está procurando os frutos e não está achando. Mulheres que estão cortadas, mulheres que estão secas. Sabe o que o Senhor me disse? Mulher seca, Ele vai te enxertar de volta na videira. Você vai voltar a ter vida. Você vai voltar a dar frutos. Mulheres que estão vivendo numa sequidão há muitos anos, há muito tempo, não produz nada, não evolui, não cresce, não amadurece. O Senhor está dizendo: você está fora, você não está enxertada, você foi cortada, mas hoje eu quero te colocar de volta na videira, para que você volte a dar frutos. E você vai dar frutos maiores do que aqueles que você dava no passado. A unção será maior do que a unção que você estava carregando. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, eu quero que você ore ao Senhor agora. Ele está arrancando, Ele está podando, Ele está mexendo em algumas áreas na sua vida. Ele está limpando algumas mulheres aqui, Ele está limpando. Você diz: pastora, eu preciso que o Senhor me limpe. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você, as pastoras vão estar aqui. Pastor, eu preciso ser limpa pelo Senhor, vem aqui à frente. Pastor, eu preciso que o Senhor arranque alguns excessos da minha vida, vem aqui à frente. Reconheça que tem uns excessos que precisam ser arrancados. Reconheça, se apresente diante do Senhor. Ah, pastor, eu reconheço que eu estou cortada, eu estou fora da videira, eu quero voltar, eu quero estar enxertada. Nós vamos orar, podem ir.